Bom dia, meu oitavo ano, paz e bênção a todos. Seguinte, hoje aqui nós vamos trabalhar em cima do quarto bimestre, né? No livro didático de vocês, capítulo 9, certo? Sobre revoluções e novas teorias políticas do século XIX. Ok, gente? Prestem bem atenção, como tudo se repete na história. Eu sempre digo para vocês, é impressionante a história. A Revolução Francesa, que ela entrou através das ideias iluministas, apagando tudo aquilo do absolutismo. Os reis, para não pegar novamente a guilhotina, apoiaram essas revoluções. Aí eles depois queriam reestabelecer o regime antigo. Mas não foi aceito, não. Não foi aceito porque tinha as ideias liberais, né? Tinha o liberalismo e tinha o nacionalismo crescido dentro da mente dos povos. Todo mundo já estava naquela... E uma classe muito forte estava surgindo. A burguesia, homens que eram comerciantes ricos, que tinham grandes navegações, e eles trabalhavam com a indústria que surgiu na Revolução Industrial lá na Inglaterra, né? E com a Revolução Liberal lá na França juntou uma coisa com a outra, e essa classe ela se expandiu. Ok, gente? Não esqueça disso. Expansão da burguesia. Então, a Europa ela fez, né, vocês vão ver aqui, o Congresso de Viena. Viena, eles se juntaram lá para poder transformar como é que ia ficar a nova Europa. A nova Europa, ela, com as ideias nacionalistas e liberais do século XVIII, aí a burguesia, quando ela cresce junto o quê? A liberdades individuais, eles implantam logo isso. Liberdades individuais, liberdade econômica, que é para poder ganhar mais dinheiro. Tem liberdade econômica, né? Liberdade política. Para quê? Para eles terem cargos, certo? E tudo isso para ter um governo constitucional. Constituir um governo para poder eles trabalharem dentro disso. Foi que eles fizeram, né? E através dessa revolução, dessas ideias liberais, também o nacionalismo. O nacionalismo é importantíssimo também. Porque o nacionalismo ele cria uma ideia de você amar aquele seu país, né? Essa ideia do nacionalismo ela veio também da Revolução Francesa, né? Ela é mais para uma doutrina. Ela é mais assim, uma doutrina do que uma ideia, né? Ela prega a união individual culturalmente. Como assim, professor? Culturalmente. As ideias de o mesmo idioma, os mesmos costumes, os mesmos povos, e fazer com que aquilo se transforme em uma nação, certo? Foi nessas ideias, e também através da própria religiosidade, né? A religiosidade tem que sempre estar à parte. E essas ideias, teve essas ideias que surgiu, já agora você vê, os últimos países da Europa a surgirem como nação. Itália e Alemanha. Porque dentro desse nacionalismo, onde se falava germânico, que é o alemão, pronto, ali virou uma nação, que é hoje a Alemanha. E onde falava o italiano, mamma mia, pai, também, que é lá embaixo onde tem aquela bota, se transformou o país hoje chamado Itália, certo? Porque ele era dividido em vários reinados, reinados, né? E agora, também, essa própria nacionalismo, ela também trouxe ideias que para a América Latina, nas independências das repúblicas, das colônias espanholas e do próprio Estados Unidos. Criou o nacionalismo.
aquele poder de gostar daquela terra, de produzir e de viver. E após o Congresso de Viena, né, essas ideias revolucionárias e doutrinárias ao mesmo tempo, dentro do liberalismo e nacionalismo, né, surgiu várias outras revoluções, de 1820 até 1850, não parou não, foi 30 anos de chibata ali na Europa. Ela criou até isso, ela criou a polarização, bipolarização, foi dividido em dois blocos, o bloco ocidental e o bloco oriental, como teve na Segunda Guerra, que vocês vão ver quando chegar no 9º ano, né? Então, essas ideias das revoluções liberais do século XIX veio marchando bem devagarinho, entrando, e ela teve uma ascensão maior nessas revoluções de 1820, na Revolução Grega. A Grécia, a partir dessas ideias, desses liberalismo e o nacionalismo de amor à sua pátria, ela criou a independência grega do Império Otomano, onde ela era dependente, fazia parte, né? E essas ideias, dentro do contexto europeu, ficou no lado ocidental o Reino Unido, que é a Inglaterra, junto com a Holanda, com os países que fazem parte do Reino Unido, que no momento agora, França, certo? E a Rússia. Não tudo isso, dentro desse contexto, nós tivemos, na ocidental, Reino Unido, Bélgica e França, né, que criaram as ideias do liberalismo moderado. E do outro lado oriental, Rússia, Império Austríaco, Hungria, Prússia, que preservaram a estrutura dos antigos reinos. Lá na Rússia ainda ficou os czares, que só veio cair, os czarinos significa rei, que só veio cair na Revolução Russa de 1815, pertinho da Primeira Guerra Mundial. Então a burguesia, quando foi surgindo, né, ela criou outra classe, a classe operária. Essa classe aí, ela surgiu através da industrialização dentro dos territórios urbanos. Mas só que essa classe veio, né, mas não ajudaram essa classe. Essa nossa classe que saiu lá de dentro do mato, que eles eram plantadores, agricultores, artesãos, que vieram trabalhar nas indústrias, né, com pouco conhecimento técnico de tudo, eles foram morar em lugares que ainda hoje nós passamos por isso, né? Classe proletária urbana, morando em casas pequenas, sem saneamento, lixo nas ruas, acumulação de lixo, doenças, e o que ainda hoje ocorre, para você ver. Século XIX, ainda hoje está aqui no século XXI, correndo a mesma coisa. Então são esses motivos, que é por isso que a gente tem que estudar a história para não deixar se repetir. Se a gente não tem conhecimento de história, a gente vai sofrer duas vezes. Quer dizer que toda hora aquela mesma classe vai ficar sofrendo. Tá entendendo? Ok, gente? Então nós vamos trabalhar em cima disso. E dentro do livro didático de vocês vão fazer um pequeno exercício, certo? Vocês vão fazer na página 191, página 191, do 4 ao 8, exercício do livro didático, beleza? Pode ir me respondendo que na próxima aula nós vamos continuar. Aqui nós vamos ver aqui a burguesia versus a classe operária, que nós vimos agora, e as outras operadas e o sindicalismo, né, que é o surgimento do sindicato, que é para poder dar mais ênfase à classe operária. Felicidades, um abraço, até a próxima aula. Bom dia!